Boa, muito. Ai, caralho. Boa, muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando novamente um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Muito tempo aí sem gravar um vídeo, sem trazer conteúdo para o nosso canal. É claro que as coisas continuaram aí ao longo de junho, julho e agora agosto nas outras frentes do Golazzo, mas aqui no canal as coisas estão finalmente de volta e, óbvio, por um motivo bem importante, a temporada 2023-2024 está para começar, mas antes de falar do assunto mais importante aí do vídeo, trazer explicações, né? Quem acompanhou aí o Golazzo em outras frentes, como eu bem disse no Instagram, aqui mesmo no canal, na nossa última live, Fonte de Cálcio, eu bem fiz o aviso que eu, Adriano Bertin, estava saindo de férias, porque sim, foi uma longa temporada. Eu sempre trago essa explicação para quem não acompanha ali, não sabe exatamente como as coisas funcionam no canal, até para as pessoas que estão chegando agora. A gente está ainda, né, em construção aí no nosso número de seguidores, de inscritos, mas sim, eu, Adriano Bertin, sou jornalista e fundei um site para falar exclusivamente sobre futebol italiano, é o golazzo.com.br. E é lá que eu dedico muito mais atenção, energia, disposição, porque também rola o cascalho ali. Mas enfim, é no site que a gente deposita mais atenção na geração de conteúdo. As coisas também seguem de maneira semelhante no Instagram, no Facebook, eu estou no Twitter de vez em quando também, no Thread, agora a gente também tem o nosso perfil do Golazzo, e no canal, quase sempre ali no final de semana a gente gravava as nossas lives, trazendo vídeos também sobre coisas relevantes para o futebol italiano, mas ao fim de uma grande temporada, longa temporada aí, fazendo live quase todo domingo e também abastecendo as outras coisas, eu decidi sair de férias, pelo menos no canal no YouTube, e sim, fiz em parte nada pro canal em si, mas também aproveitei para viajar, e aí chega na segunda parte da coisa, que é visitar o nosso repórter internacional, o André Moreira. Para quem não sabe do que eu estou falando, a gente usa as lives aqui no YouTube para gravar o nosso podcast e, de vez em quando, o André Moreira, meu grande amigo que mora no Canadá, ele participa também. Não participou muito das últimas aí, até por isso que eu fui visitá-lo novamente, negociar a renovação do contrato. E o cara, claro, além de confirmar que vai estar estando voltando para o nosso canal, para o podcast, que também é fonte de cálcio, o cara me sacou essa baita camisa oficial do Golazzo aqui. Quem viu lá no Instagram já viu as fotos, eu vou até ver se eu coloco aí para você ver também, ó, Golazzo, o blog que é fonte de cálcio. Estamos trabalhando no lançamento de uma loja também. Por enquanto, essa é a edição única que eu tenho. Recebi de presente aí do André Moreira, nosso repórter internacional. Sensacional, enfim. Coisas aí entrando no mesmo caminho para a gente retornar com o nosso canal, que também é fonte de cálcio. As coisas já estão acontecendo aí no Cálcio Mercato, até o assunto principal desse vídeo aqui. A Copa Itália já está rolando também. Então, o que eu decidi é fazer esse anúncio, essa explicação da nossa pausa, que tinha sido anunciada, é verdade, mas faço questão de trazer essa explicação aí. Muita gente pediu, faz vídeo do Cálcio Mercato e tudo mais, as coisas complicaram, eu fiquei esse tempo fora também, mas estamos de volta e vamos sim falar como foi ou como está sendo esse Cálcio Mercato, a janela de transferências aí pensando no Campeonato Italiano 2023-2024 que está para começar, e a metodologia que eu optei por trazer para esse vídeo aqui, porque bem capaz que ele vai envelhecer muito rápido, mas mesmo assim vou tentar trazer aí as minhas impressões e de que maneira. Bom, vou listar ali os 20 times e trazer uma contratação e uma saída relevante na minha visão, e aí você já fica à vontade para comentar se você concorda ou se tem outros nomes que são mais relevantes aí para os 20 clubes da Série A. Ah, mas e os outros? Na descrição do vídeo, como eu sempre faço, tem link pra caramba. O principal para você que está interessado em negociação envolvendo times do Cálcio é todas as transferências do Campeonato Italiano 23-24. Tem um artigo no golazzo.com.br que lista todas as movimentações, tanto de chegada quanto de saída das 20 equipes, beleza? Então essa vai ser a metodologia. Vamos lá, partindo para a janela do Cálcio. Bom, a gente começa com a Atalanta, que é até meio fácil de falar, porque foi
sim, foram trocas muito importantes na mesma posição. Saiu um nome relevante, entrou outro nome talvez ainda mais relevante. Da chegada, é óbvio que eu estou falando do Scamacca. Foi uma baita surpresa essa negociação do Scamacca voltando para o futebol italiano, mas para a Atalanta. E por que mais para a Atalanta? Porque todo mundo noticiava e acompanhava os grandes jornalões aí falando de Scamacca na Inter, na Juventus, no Milan, na Roma, que ele supostamente é um torcedor dos Giallorossi, mas nada disso. Foi para a Atalanta, ele escolheu ali a Dea de Bergamo, saiu da Premier League, durou pouco lá, como costuma acontecer, a gente bem lembra aqui que para um italiano vai para a Premier League, sobretudo na Premier League, e dar certo é muito difícil, por isso que vai, bate e já volta. Infelizmente por isso que a marca aconteceu, parece não ter rendido muito, teve uma lesão séria também e voltou e preferiu voltar para a Atalanta, surpreendeu muito. E aí, na saída da Atalanta, a marcante na minha perspectiva, teve até a piadinha aí, né? Todo mundo que nem acompanha o campeonato italiano começou a falar sobre a saída do Boga e a chegada do El Bilal. Várias risadas aí, demais, sensacional, mas a saída realmente que me interessa, aos meus olhos soou importante, foi a do Højlund, que foi lá para o Manchester United, uma troca aí sensível, ou importante, relevante na posição de bomber da Atalanta. Eu gostava do Højlund, mas ainda não acompanhava essa comoção toda nas partidas dele. Tinha página que ele fazia gol pela seleção, já tinha arte jogando o cara lá em cima e tudo mais. Acho que ele teve algumas participações boas, mas eu esperava ver algo mais ainda numa temporada. Mas nessa negociação, pensando nessa chegada e nessa saída, eu acho que a Atalanta se deu bem, sim. Scamacca, sobretudo no futebol italiano, para mim era o titular da seleção italiana na posição do 9 ali. Não sei como vai ser. Talvez não tenha escolhido outro time para não brigar muito por essa posição, para ser o titular incontestável ali, insubstituível praticamente. Ele foi bem no Genoa, foi bem no Sassuolo, então na Atalanta não é o mesmo nível, mas não tem a tensão, a comoção, a pressão de outros times aí que ventilaram na janela de transferências para o Campeonato Italiano 23-24, então são esses nomes da Atalanta para mim. A gente vai para o Bolonha, que é sempre complicado, a não ser aquele insider do Bolonha, aquela pessoa que realmente torce, está por dentro e tudo mais, fica mais complicado, não teve nenhuma movimentação do nível Arnautovic, como a gente teve na temporada passada, então eu destaco duas aqui, a chegada do Boukema, não sei se estou pronunciando corretamente o seu nome, jogou no AZ, vem do AZ da Holanda. E por que eu estou destacando ele? Poderia destacar qualquer outro que veio, confira aí no artigo do golatos.com.br, os demais, porque eles já chegaram titulares. O Bolonha já fez a sua partida de estreia na Copa Itália, já chegou titular no setor defensivo ali, então acho que qualquer um desses nomes valeria a menção. E de saída fica aí o Sansone, né? Sansone, se não me engano, estava desde 2019, não considero assim, nossa, uma baita saída, um problemão, tanto que saiu sem clube, saiu porque não renovou e não teve nenhuma outra oferta, então não deixará muita saudade. Acho que fez parte dessa leva aí de jogadores um pouco mais velhos, né? Medel foi até pro Vasco, entre outros aí. Então, acho que uma movimentação de mercado típica do Bolonha, eu não tenho muito a adicionar. Se você tiver, deixa nos seus comentários aí o que você achou dessa troca, dessa atualização do elenco rossoblù. A gente chega finalmente no Cagliari, de volta aí à primeira divisão. Eu vou destacar a chegada do Augello. Sim, na Sampdoria para mim teve uma coisinha ou outra muito boa de se ver em meio ao desastre da campanha do rebaixamento na temporada passada. E o Augello, sim, é um dos pontinhos ali, um dos poucos destaques positivos. Sofria bastante, né? Tentando segurar ali, apoiava muito bem. Eu acho uma boa contratação aí para o Cagliari, que é claro, vai tentar só permanecer na primeira divisão. Eu sempre lembro, time que sobe, esse é o objetivo principal. Raras exceções fazem coisa diferente. E na saída aí, o Walukiewicz, também não tenho muita coisa para adicionar sobre ele, mas é um cara que estava também desde 2019 aí, um bom tempo no Cagliari, passou pelo rebaixamento, pela promoção à primeira divisão também. Na troca de treinadores ali que o Cagliari sofreu, claro, nessa campanha desastrosa de voltar para a segunda divisão, acabou pegando o banco durante um bom tempo e agora deixa o rossoblù da Sardenha aí e vai jogar no Empoli. Então, só uma pontuação na saída, nada muito gritante na minha perspectiva.
Por falar em Empoli, a gente chega aí no primeiro time da Série A que já caiu na Copa Itália. Então, no ato da gravação desse vídeo, o Empoli tinha sido o primeiro aí da primeira divisão que caiu, perdeu em casa. Lembrando que os times que estão na primeira divisão, na Série A, jogam em casa, jogo único, perdeu, tchau, venceu, avança para a próxima fase. O Empoli perdeu para a Cittadella, já começou bem mal aí. Tem assim algumas negociações, algumas contratações que eu destacaria. Tem a do Cancellieri, que é um cara assim jovem, tá todo mundo colocando em seleção italiana de base, para a principal também vai ser uma boa. Na Lazio parece que não rolou, ainda não tá certo o negócio, mas é um que eu destacaria assim, o Cancellieri, se acontecer indo para o Empoli, então um bom movimento. Dos assegurados, eu também não vejo grande virtude, mas o nome é óbvio que a gente é preciso mencionar, é o do Maldini, né? Maldini filho ali saindo do Spezia, que infelizmente foi para a segunda divisão naqueles playouts lá contra o Hellas Verona. Maldini arrumou o time na Série A, vai defender o Empoli aí, mas também Empoli naquela campanha de vamos ver se a gente continua na primeira divisão. E vai ser mais difícil porque na saída eu destaco o Vicario, não tinha como falar outra coisa, para muitos o melhor goleiro aí do campeonato italiano passado. Em números ele fica atrás do Provedel e outros goleiros, mas com certeza fez partidas maravilhosas, não à toa saiu, foi lá para o Tottenham, vai jogar Premier League e vai deixar muita saudade nesse Empoli, com certeza. Fiorentina é uma situação muito parecida aí com a Atalanta, meio que prevendo o que fosse acontecer ali na região, na contratação ou saída na função de bomber, já trouxe um antecipadamente, depois liberou. Eu estou falando da chegada do Nizola, fez boas temporadas aí pelo Spezia, mesmo brigando para não cair e acabou caindo, aparecia ali na artilharia do campeonato italiano, então contratado, já anunciado, e aí quase um dia depois a própria Fiorentina já anuncia a saída do Arthur Cabral, foi para o Benfica, já posou lá com o Rui Costa, presidente do clube português. E na comparação aí, sinceramente, eu não vejo muita diferença. Acho que torcedores brasileiros, claro, costumam torcer mais pelo jogador brasileiro quando está no clube. A própria Fiorentina, acho que forçava um pouquinho a barra ali do Arthur Cabral. No final das contas, eu achava ele melhor do que o Jovic, que acabou ficando, mas não muito melhor. Acho que eu via um bom atacante que não encheu os olhos, não foi aquela grande campanha, chegou em final de Copa Itália, chegou em final de Conference League, mas as coisas não aconteceram, uma troca de um por outro, dependendo de como foi aí a negociação, as cifras, eu achei uma boa, não vejo muitos problemas na troca de um pelo outro, pelo menos teve, né? Teve goleiro chegando na Fiorentina também, o Arthur, aquele ex-Juventus, a mesma coisa, mas o destaque para mim ficam esses dois aí. Frosinone preocupando já para mim, como eu bem disse, não importa se foi campeão do Campeonato Italiano Série B, o objetivo é continuar na A, nessa nova chegada à primeira divisão, e vai ser difícil, viu? Porque das chegadas aí, o único que eu destaco é o Cuni, que eu sinceramente não conheço, estou destacando apenas porque ele vem do Bayern, tem mais experiências ali em outros clubes, mas o que preocupa mesmo, além dessas chegadas de pouca expressão, pelo menos na minha perspectiva, são as saídas, né? Molattieri foi para o Sassuolo, Moro saiu também, e principalmente o Fábio Grosso, né? Fábio Grosso, parece que as coisas não aconteceram e aí deixou o comando da equipe logo após conquistar o título da Série B italiana. Problemaço aí para o Frosinone com essas movimentações que eu não aprovo e eu me preocupo sinceramente, assim, acho que a saída desses e destacando o Grosso preocupa. Genoa de volta aí para a Série A do Campeonato Italiano, apenas um ano longe, conforme o próprio clube destacou na sua campanha ali, celebrando o acesso como vice-campeão da Série B, trouxe o Retegui, eu pronunciava Retegui, eu acho que não tem nenhum problema, mas o tal do Retegui que Mancini pescou lá na Argentina, colocou de titular na seleção italiana, e é óbvio que em algum clube da Série A ou até da Série B ele apareceria, acabou surgindo aí no Genoa, e no ato da gravação desse vídeo aqui ele já tinha feito o seu primeiro gol com 1 minuto de jogo, um toque na bola, ele já fez o seu primeiro gol aí pelo Rossoblu de Gênova, superou ali o Modena na Copa Itália, então claro, fica aí o grande destaque. Me preocupou um pouco o Genoa trazendo o jogador da Sampdoria aí também, enfim,
Como eu bem disse, para mim é campanha de tentar ficar na Série A. E das saídas eu destaco sim o Criscito, não por uma pendência técnica nem nada, acho que é mais uma menção honrosa, um tributo ao jogador que passou pelo Genoa diversas vezes aí, teve 3 chegadas, saiu para o Toronto FC, que eu e o André, aliás, conseguimos ver o Criscito em campo lá no Canadá, assistimos a um jogo, depois assista esse vídeo aí. E aí foi só cair o técnico do Genoa e o Criscito voltou depois do rebaixamento, claro, mas fez parte da campanha da Série B aí com o Rosso Blu e resgatou o time para a Série A e falou, beleza, agora eu me aposento, então menção ao Criscito aí. Inter Milano, tem tanta coisa para falar da Inter, mas eu não vou aqui encher esse vídeo de explicações, comentários, vou seguir a mesma regra que eu citei para os outros times e citar apenas 2 chegadas. A primeira é do Sommer, o goleiro, e a saída, é óbvio, do Onaná. Para mim, assim, foi um negócio muito esquisito o que aconteceu na Inter, entre Handanovic dizendo adeus, Onaná seduzido por uma proposta do Manchester United, até o terceiro, quarto goleiro indo embora e a Inter tem que ir para o mercado, pagou ali para contratar o Sommer e já trouxe o Aldeiro também da Sampdoria, então 2 menções aí, mas tem várias outras coisas, né? A gente tem que falar também do Quadrado, não vou aprofundar como eu prometi, mas assim, sensacional, um negócio muito absurdo. Não estou celebrando a contratação do Quadrado, como se fosse resolver muitos problemas, mas muito esquisito, né? Saindo na Itália, isso costuma acontecer. O cara joga na Juventus, vai direto para Inter, joga na Inter, não renova, vai direto para Juventus, no Milan, enfim. Isso costuma acontecer, mas mesmo quando acontece, a gente fica sempre espantado. Teve faixa da torcida ali também. E a questão do Lukaku, né? Uma grande novela, um grande problema que, aliás, citando essa troca aí no Derby de Itália, pode acontecer de novo, mas na Inter acho que é a questão dos goleiros, né? Acho que quando saíram os 3 goleiros de uma vez ali, falou, porra, vai colocar quem no gol? Até sugeriram colocar o Lukaku, né? De tanto, tanto favor que ele faz para as defesas adversárias. Por falar em Derby de Itália, falando da Juventus, aí eu destaco a chegada do EA e as saídas também do Quadrado, como eu acabei de citar, mas do Di Maria, né? Di Maria não convenceu, não foi aquela união, aquela relação de amor, ou pelo menos de paixão entre ele e a torcida, mas alguns momentos, assim, Europa League, mesmo no Campeonato Italiano, era ele e mais 10 ali, né? Então, lamento bastante aí pelo torcedor da Juventus, mas, assim, são não contratações ou saídas que não fazem tanto barulho que transmitem e reproduzem o cenário do time, né? Foi aí banida da UEFA por um ano, não vai disputar a Conference League, e aí a gente para pensar também tudo que aconteceu nas pontuações negativadas durante o campeonato rolando por causa da bagunça da diretoria, enfim, acho que é mais reflexo aí, vai ser difícil a Juventus ter uma temporada diferente da passada, ainda que se não fosse a pontuação negativa, teria alcançado, se eu não me engano, o Champions League talvez, ou Europa League, enfim, ficou até sem a Conference, movimentações pouco expressivas aí. Eu lembro que no vídeo do ano passado eu celebrei muito a janela que a Juventus fazia com Pogba, Bremer e Di Maria, e se eu não me engano, eles jogaram o que juntos? Um jogo, 2 jogos em toda a temporada. Pogba ficou o ano inteiro quebrado, o Bremer refém de um sistema zoado na zaga, que até ele acabava falhando, e o Di Maria também. Di Maria foi expulso no começo, se machuca também. Enfim, acabou nem acontecendo. Nesse aqui eu nem vou me atrever e destaco só esses 2 nomes aí. Lazio segue a mesma coisa que a torcida tanto reclama ano após ano e ofende o Lotito e xinga o presidente e faça alguma coisa e nada acontece, só que dessa vez piorou, né? Vou utilizar o exemplo aí do Tati Castellanos, estava jogando na Major League Soccer. Muito time brasileiro sonhava com ele, mas um salário absurdo, talvez ele nem quisesse vir jogar no Brasil ou na América do Sul. Enfim, foi para Lazio, um bom jogador, e a saída do Milinkovic-Savic para a Arábia foi um negócio absurdo, assim. Eu acho que torcedor da Lazio aí vai ter, gastar muito mais garganta do que já estava gastando ao criticar o Lotito, porque a movimentação, ao meu ver, de chegadas não está fluindo, e da saída perdeu o Milinkovic-Savic, pelo menos não perdeu para a Juve, né? Não perdeu para uma Inter da vida, mas ainda assim, eu estava duvidando da Lazio, já duvidei, tá beleza, fui vice-campeão aí do campeonato italiano, mas a coisa vai ser muito complicada aí nessa temporada, se nada mudar desse vídeo aqui para frente.
Lecce celebrou muito a permanência na Série A e nessa de chegada e saída, a chegada é mais um retorno do Falcone, o goleiro que, mesmo lutando para não cair com o Lecce, acabou convocado para a seleção italiana, para mim com certo merecimento, porque fez sim boas partidas, até time que está brigando para não cair trabalhar mais, né? Especialmente o goleiro. Então, acho que foi uma boa movimentação. E por que eu estou chamando de retorno? Porque ele era da Samp, então acabou ali o período de empréstimo, voltou para a Samp, mas eu mesmo esperava que ele fosse disputar a Série B como titular da equipe Blue Cerchiata, mas não. Foi contratado aí pelo Lecce, então conta como chegada, embora seja um retorno. E a saída está desfeita, a zaga que a gente tanto celebrou aí no passado. Umtiti e Baschirotto não vou jogar. Umtiti e Baschirotto não jogarão mais, infelizmente. O Umtiti deixou o Lecce, não foi para o Barcelona, vai jogar no Lille, mas enfim, conta com uma saída marcante aí do Lecce. Milan, óbvio, a gente tem que falar de uma saída muito importante, talvez a mais importante aí do campeonato italiano, mas começando pela chegada, eu cito um para exemplificar toda a barca que chegou no Milan, que eu não acho uma coisa positiva, tá? Mas tema para outro vídeo. O Chukwueze chegou para ocupar talvez a vaga ali do Júnior Messias, não necessariamente de titular, mas eu vejo ele comparando esses dois jogadores, e é só um exemplo aqui, como um salto, mas usemos ele como uma figura desse bloco que chegou, enfim, muita gente contratada aí. Eu não costumo gostar, me lembra aí algumas movimentações que o Milan fez numa época que não estava muito bem das pernas ali, tentava contratar e fazer ali uma bela feijoada e a coisa não saía, mas enfim, pontuo ele nessa chegada coletiva novamente. Dá uma olhada no artigo que tem todos os nomes ali, eu não vou passar por todos eles. E da saída é óbvio que é o Tonali, né? Logo no início da janela ali, a gente já tomou na cabeça e viu que as coisas continuam assim para o futebol italiano. É muito complicado competir, ainda mais com o fator Arábia, que nem foi o caso aí do Milan, mas sim, muito problemática essa situação do futebol italiano, embora a gente já esteja acostumado. Saiu do Milan, foi para o Newcastle, talvez com essa grana aí distribuiu nessas contratações, mas para mim são esses dois destaques. O primeiro, apenas um exemplo, o segundo é óbvio, o Tonali aí e o problema que ele vai deixar para o Milan. Chegamos aí no Monza que trouxe o Dior. Esse aí, quem acompanha o Campeonato Italiano Série B assistindo aos jogos no canal do Dibro Esportes aqui no YouTube, viu o quão positiva foi a ação dele para o Modena. Modena não chegou a lugar nenhum, continua na Série B, mas sim, era muito bom de ver o cara jogar ali. Não estou falando de um craque nem nada disso, mas uma contratação legal aí para o Monza. E das saídas tem o Sensi, que parece que volta para a Inter agora, mas enfim, eu tinha uma expectativa grande com ele no Monza, acho que outros caras brilharam muito mais que ele. E o Crânio, né? O Crânio, para mim, era o titular do Monza antes do campeonato partir, aí depois que o Di Gregorio assumiu ali e resolveu totalmente a parada, perdeu completamente espaço, não à toa foi para o Sassuolo, baita contratação do Sassuolo, mas eu vou falar isso na sequência. Napoli, o campeão italiano aí, não tem muito o que contratar, é mais segurar os caras, não conseguiu segurar todo mundo, mas enfim, fica aí o destaque para a chegada ou retorno do Zaniolo. Eu bem disse que o Augello era um dos poucos destaques ali da Sampdoria na campanha do rebaixamento, o Zaniolo era outro sim, eu falei, caramba, que cara bom. Tomara que a Sampdoria use bem, faça uma boa negociação se for preciso, mas depois eu fui checar ali direito, ele nem era da Samp, estava emprestado do Napoli e agora retorna. Eu não sei se fica também, porque talvez não tenha espaço por ser jovem, mas jogando na lateral ali, esse cara joga muito legal de ver. Tomara que fique até no Napoli ou pelo menos no campeonato italiano, um cara que parece ser muito bom. Da saída fácil de mencionar, o Minjay, né? Uma baita surpresa na zaga aí, eleito o melhor zagueiro do futebol italiano, foi lá para o Bayern logo no começo da janela, já dava como certo e realmente ele foi, então, destaque na saída aí do campeonato do campeão italiano. Roma, chegamos na Roma aí porque a grande notícia da Roma no mercado de transferências é simplesmente a quase inércia, quase não movimentação aí da equipe da capital na contratação e até na questão das saídas também.
Acho que é exatamente essa notícia, parece que até o Mourinho está reclamando das contratações que não chegam. Uma que chegou foi logo no começo da janela, acho que talvez foi a primeira contratação confirmada por um clube italiano. Foi a Roma falando do Aouar, foi até bem celebrado ali. Mas para mim o destaque mesmo fica na saída do Ibañez aí. Por que o brasileiro indo para a Arábia é o grande destaque? Porque a Lazio lamentou. Num dos derbys aí della Capitale, o Ibañez entregou a paçoca ali bem na cara do seu próprio gol. A Lazio marcou e venceu o derby e aí ficou marcado para sempre. Especialmente esse clássico no campeonato italiano é muito marcante. Os acontecimentos são eternizados e para o Ibañez foi isso. Assim que foi anunciada a sua saída, a Lazio estava triste por não poder enfrentar mais o brasileiro. Então fica essa menção na saída da Roma. Salernitana, do senhor Paulo Souza ali, tem o retorno do Simi. Eu nem lembrava que ele estava emprestado, ou se é que está emprestado, mas fez aquela temporada boa ali pelo Crotone, ao lado do Júnior Messias. O Júnior Messias acabou indo para o Milan e o Simi, o Crotone foi rebaixado. E o Simi não foi para a Série B, foi jogar pela Salernitana, mas as coisas não funcionaram muito bem também. Foi para o Parma, estava no Benevento, voltou, não sei se fica, para mim eu destaco ele porque eu gostava muito de ver ele na época do Crotone e é um cara que eu gosto do estilo dele como atacante. E das saídas, também ali no ataque, saiu o Bonazzoli, foi lá para o Hellas Verona. Sassuolo parece se mexendo bem aí em posições que para mim estavam muito problemáticas, desde a saída do Scamacca, colocou o Pinamonti no ataque ali, nem sei se ele fez um gol no campeonato italiano, muito ruim de ver ali. E no gol também o Consigli começou. Gosto do Consigli também, bem simpático, gosto do cabelo dele, ele vibra bastante, mas assim, as últimas temporadas parecia aquele goleiro iniciante jogando no FIFA 23, um negócio absurdo assim. Acho que ele deve continuar, mas chegou aí o Crânio junto com o Mulattieri, não sei qual eu destaco mais, talvez o Mulattieri ali pela campanha com o Frosinone na Série B, deve chegar para reforçar esse ataque aí do Nero Verde, a mesma coisa para o Crânio, eu acho que ele vai ser titular. E a saída é claro, o Fratesi, né? Tinha muita coisa para falar da Inter, nem se tem o Fratesi chegando, mas para o Sassuolo perdendo ele, sim, é muito relevante. Torino, faz tempo que a gente não mandava o nosso bordão do Torino. Nas movimentações aí nada muito importante também, apesar de ter feito uma campanha boa, então é só equilibrar o elenco mantendo o técnico Ivan Juric. Trouxe aí o Bela Nova, estava lá na Inter, teve alguma oportunidade, mas agora deve mostrar mais futebol. Eu destaco a chegada dele e da saída aí vai fazer falta o Miranchuk em partidas, ele sobretudo fora de casa, jogando sem pressão, um cara muito bom ali servindo o ataque, até atacando também. Destaco essa saída aí do Granata, vai deixar saudades. Udinese, duas movimentações bem legais aí para destacar como a Udinese tem se comportado no mercado. A chegada do Lorenzo Luca, sim, chegou com aquela pompa toda, não pompa toda, mas assim, fez boas partidas pelo Pisa, não à toa foi para a Holanda, mas já voltou para o futebol italiano. Mais uma chance aí na Udinese. Agora a gente já começa a desconfiar, não desconfiar, mas a gente já viu esse filme algumas vezes, né? Tanto que o jogador brasileiro, outros surge muito bem no próprio futebol italiano, ou brilha lá, vai para fora e já retorna tentando recuperar, mas é difícil, não costuma receber muita chance, mas enfim, ele tem aí mais uma oportunidade de brilhar, ou mostrar que realmente não foi só um momento. O Lorenzo Luca, gostava bastante dele no Pisa, vamos ver na Udinese se é que vai ter chance. E na saída o Rodrigo Becão, né? Não muito pela qualidade em si, mas é um daqueles brasileiros que chega num time e fica muito tempo. Aconteceu com o Ângelo da Costa na Sampdoria, o Danilo no Bolonha e o Becão na Udinese aí também. Foi lá para o futebol turco, deixou a Itália depois de muito tempo lá disputando o Calcio. E por fim, o Hellas Verona, a chegada ou retorno, né, do Ginter. Estava lá na Sampdoria, mais um que fez a campanha do rebaixamento e eu até gosto dele, mas esse trânsito aí do Hellas Verona já tem acontecido na carreira dele há algum tempo, então sai por empréstimo, volta. Então mais uma chegada desses aí que chegaram, eu destacaria ele. E a saída do Verde, que mesma coisa que aconteceu com o Ginter, acontece agora com o Verde, era do Torino, ainda fez essa temporada de salvação aí do rebaixamento com o Hellas Verona e agora retorna para o Granata.
Não sei se fica lá, viu? Mas falando de Hellas Verona, essas foram a chegada e a saída. E aí é isso. Claro que esse vídeo aqui pode, até deve envelhecer muito rápido ou de maneira até meio esquisita com novas chegadas mais importantes do que essas que eu destaquei, mas era só para pontuar em respeito a você que pediu muito para a gente falar da janela de transferências e, claro, não parar com o nosso canal Fonte de Cálcio. Estamos oficialmente de volta aí para cobrir o futebol italiano da nossa maneira, claro, contando sempre com sua colaboração, seu apoio, seu like, sua inscrição, já deixa todos eles aí, principalmente seu comentário, eu faço questão de ler todos eles, às vezes não consigo responder todos, mas leio todos com certeza. Vamos lá, o futebol italiano está voltando, as nossas lives também, o podcast também, e o golazzo.com.br nunca parou, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!